Olá, tudo bem? Pois é, hoje eu estou intrigado, tem uma reflexão forte aí para a gente fazer, né? Nós vamos dar uma passeada no kardecismo e vamos dar uma passeada também na filosofia, dentro do que a gente se propôs, que é a filosofia e espiritualidade. Muito bem. Eu vou trazer para vocês a reflexão sobre o livre-arbítrio. Mas antes da gente falar do livre-arbítrio, vamos pensar da seguinte forma. Nós temos uma população mundial. Essa população é muito heterogênea, é muito misturada. Então, a gente tem a formação das pessoas, que pode se dar por questão cultural, assim como a formação das pessoas vai se dar, no meu entendimento, pela evolução moral que elas acumulam nas diversas existências, né? Quando eu falo diversas existências, eu estou falando somente da máxima kardecista das reencarnações, e ele estava falando sobre Platão, né? Que a gente já falou num dos vídeos, que Platão dizia que o corpo físico era um e o mundo das ideias, a alma, era outro. E que a alma acumulava conhecimento pelas diversas existências. Por isso que as pessoas até eram diferentes, né? Esse conhecimento que Platão falou pode ser a evolução moral, né? Provavelmente. E não existe, talvez, outra justificativa para que a gente exista, que não é para essa evolução moral. Eu costumo fazer uma, em comparação, quando a gente olha o céu estrelado assim, você vê a estrela mais forte, a estrela mais fraca. Como a Terra é um planeta, pela classificação espírita de expiação, quer dizer, um planeta de provas, de sofrimentos, né? Eu até, caminhando e pensando, me pareceu assim que a representação da via sacra que Jesus caminhou é a nossa vida, com as percalços que se tem, até chegar onde? A morte, com a crucificação dessa vida material. E a ressurreição, que não seria a ressurreição, mas sim o retorno à vida que nos é eterna, que é no mundo espiritual, né? Então, a gente tem, assim, diversos percalços, porque a gente está num planeta de provas, de expiação, de sacrifício, de tentações, de necessidades. E o planeta, como eu falei no início, ele é heterogêneo, que sofre influência de culturas, algumas milenares, de povos milenares. Cada um tem o seu hábito de viver e igual eles, cada povo tem a sua régua de valores, né? Que pode interferir diretamente no comportamento. Bem, existe uma lei única para que se tenha essa evolução moral, uma lei única de dizer isso é certo e isso é errado? Né? Parece que não, até por ser heterogêneo. São pensamentos diferentes. Né? E a compreensão do certo e do errado depende muito do grau de evolução da pessoa. Né? Eu não posso exigir, por exemplo, de um silvícola, o mesmo comportamento de alguém que já foi, não urbanizado, mas alguém que já foi evoluído intelectualmente, culturalmente, que teve acesso ao conhecimento. Provavelmente o comportamento de um e de outro são totalmente diferentes. Vamos pegar alguma coisa assim bem prática, né? Na música. Quando a gente ouve um funk,
aqueles funks de baixo calão, né? Tem uma gama muito grande de pessoas que acham aquilo absolutamente normal. Tem outras que acham aquilo horroroso, se apavoram, né? É porque essa mistura de comportamentos, essa mistura de cultura, e essa mistura que eu chamaria de evolução, depende de cada um, de cada espírito, em que estágio que ele se encontra, no momento que ele vem habitar a Terra, num corpo corruptível e que passa por uma via sacra até chegar à ressurreição, à morte, né? Como foi relatado com Jesus, ou que foi não relatado, mas que foi dito que aconteceu assim com Jesus. Santo Agostinho, ele tinha uma preocupação muito grande. Santo Agostinho foi um gênio, né? Ele escreveu muita coisa, mais de 200 livros. E um dos livros dele que eu li durante esse período de pandemia aí foi o Livre-Arbítrio. Santo Agostinho, nas inquietudes dele, ele queria comprovar que Deus criou tudo, mas que Deus não criou o mal. O mal era impossível Deus ter criado, que o mal acontecia por livre-arbítrio das pessoas, né? O livre-arbítrio das pessoas. Bom, eu acho que as pessoas que criam mal são espíritos ainda pouco evoluídos, que não compreendem que é no bem que a coisa acontece. São espíritos que estão aqui em expiação, né? Que vêm para cá valorizar o quê? As coisas mundanas, as coisas que a gente não leva pós-morte, que não agregar em nada na nossa evolução espiritual. O que faria para mim um Mustang cor de sangue, a minha evolução espiritual? Nada. Nada. E se eu me apegar demais a esses bens materiais, eu vou ter dificuldade no desencarne, né? Na hora que eu tiver que ir adiante, voltar para minha morada, como é que eu vou fazer? Deixar o meu carro aí que eu gosto tanto, né? Quem sabe ver meus filhos fazendo tudo aquilo que eu não deixava eles fazer enquanto eu vivia, porque eu gostava demais do meu carro. Né? Então, esses apegos materiais, que são bens que passam rapidamente, eles são altamente prejudiciais para a nossa evolução. Tá? Mas, pensando assim, em dar um nó no nosso raciocínio, eu cheguei até a pensar que o livre-arbítrio não existia. Que os comportamentos que os humanos tinham, eles eram derivados do grau de evolução deles e da compreensão de cada coisa. Da compreensão de cada coisa. A nossa mente é muito limitada e tem muita coisa que a gente não tem compreensão. E por não ter compreensão, a gente toma atitudes equivocadas, erradas. Erradas. Né? Por exemplo, a pessoa que é do mal, que se volta para o mal. Ou, por exemplo, a pessoa que é corrupta, ele vive num ambiente que quem não for corrupto é trouxa. Não é? Ele vive num ambiente que a compreensão intelectual dele, a evolução moral dele, diz que só vale a pena se tu te der bem. Não é? Ele, por exemplo, não tem uma consciência que todo o dinheiro que é gerado de impostos não pertence ao Estado, não pertence a ninguém. Pertence a todos que geraram aquele imposto. Que esses impostos são gerados para o bem comum. Os impostos não são gerados para que alguém meta a mão e pegue para ele. Né? Ele não tem essa compreensão. Ele é um espírito de pouca evolução, né?
Na filosofia, a gente poderia dizer que eles são sofistas, né? Eles têm um discurso pronto, que agrada a maioria, que, de repente, o objetivo da maioria é alcançar os bens materiais. Durante um bom período da vida, o homem corre atrás dos bens materiais. Então, pensando nisso, que o espírito vai reagir conforme o grau de evolução dele, vai ter um entendimento de determinada situação, eu coloquei em xeque o livre-arbítrio. Eu que sempre defendi o livre-arbítrio, essa noite passada eu custei a dormir pensando no livre-arbítrio, se ele existe mesmo, ou se depende do teu grau de compreensão. Né? Aí eu digo, por que não dividir isso? Eu não cheguei ainda a nenhuma conclusão bom da filosofia, como dizia Sócrates, só sei que nada sei, né? Santo Agostinho queimou os tutanos dele pensando nisso, que na verdade Santo Agostinho queria absolver Deus da criação do mal, né? Era um dos objetivos dele, né? Até porque teve aquela fase também, a fase de Santo Agostinho, que ele acreditou em predestinados, que nós todos tínhamos nascidos com um destino. O que nós vamos fazer aqui? Nada. Nós já temos um destino definido, o que a gente vai fazer? Nada. É que nem o objetivo aquele de ir para o céu. O que tu vai fazer no céu? Nada. Tu vai ficar sentado lá, contemplando, adorando a Deus e contemplando. Vai ser um ocioso, inútil. Tua vida pós-morte vai simplesmente cessar, acabou, não precisa fazer mais nada. Ao contrário, o universo é imenso, não tem fim, ele é infinito. Infinitamente tem mundos para se trabalhar, mundos de expiação, mundos de regeneração, mundos de espíritos super avançados e equilibrados, que nem forma humana tem. Então, o que eu terminei colocando em xeque não é um esforço de Santo Agostinho, que esse aí, meu Deus do céu, não há que se falar. As pregações que eu fiz durante 10 anos, falando que o homem tem livre-arbítrio e o homem escolhe o que quer fazer. Acho que ele escolhe o que quer fazer, mas ele vai escolher de acordo com o grau que ele se encontra de evolução. Não é uma vontade pura e simples assim. Se oferece 2 caminhos, ele vai pegar aquele caminho porque ele vai fazer o mal. Só se ele achar que o mal é normal. Eu acho que dificilmente alguém faria o mal pelo mal. Vou fazer o mal para ajudar de alguém. Eu acho que não, ele faz porque ele acha que fazer o mal é normal. Para ele não é mal. Para ele é uma coisa rotineira. Se fala muito que a Terra está sendo habitada por novos espíritos. Começaram com os índicos, depois com os cristais. Agora está vindo aí outro povo, para habitar, que essa nossa gurizada aí, linkada à tecnologia. Isso também é o caso dos autistas, né? A melhor explicação que eu encontrei dentro do espiritismo, que a gente não escolhe reencarnar, a gente é obrigado a reencarnar, não tem saída. Não quer querer vir para o mundo de expiação. Se eu estou lá no mundo espiritual, vou vir para o mundo de expiação para quê? Então a gente é obrigado a vir. E esses autistas são espíritos já evoluídos, que eles não têm interesse em umas coisas materiais. Eles vêm para cá, por isso que eles são sempre assim alheios, eles têm um comportamento alheio. As coisas mundanas. Eu achei essa explicação bem razoável. Também estou dividindo com vocês. Bom, então o papo desse vídeo era exatamente esse. Não sei o que vocês vão achar disso.
Eu estou trazendo para reflexão. Se amanhã ou depois eu chegar a outra conclusão, eu volto a conversar com vocês sobre isso. Ok? Pense nisso. Eu acho que é pensando, é se inquietando, é questionando, que a gente consegue um passinho mais adiante, assim, um passinho pequenininho, um passinho que vai nos levar, com certeza, para uma coisa bem melhor. Ok? Fique com Deus.